no livro de Atos, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 1 e faremos a leitura até o versículo 11. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Todos os sábados discorria na sinagoga, convencendo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disseram-lhes: sobre a vossa cabeça seja o vosso sangue, e eu dele estou limpo, desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua ou perto da sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Glória a Deus. Diga assim comigo: não temas, fala e não te cales. Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus deu a Paulo em visão, e esse é o tema que falaremos hoje. Não temas, fala e não te cales, ou não tenha medo e não se cale. Vamos lá. Paulo, ele estava deixando a cidade de Atenas, onde ele pregou o evangelho, e ali em Atenas ele discursou acerca de Cristo, convencendo alguns e despertando a curiosidade em outros. Agora Paulo chega na cidade de Corinto. Paulo aqui está fazendo a sua segunda viagem missionária. O ano é aproximadamente 50 depois de Cristo, e aqui Paulo, mais uma vez, está empenhado na sua missão, e mais uma vez Deus conduzindo todas as coisas. Foi Deus quem sustentou o apóstolo Paulo nessa missão, como foi na primeira e como foi em todas as outras. Deus preparou moradia para Paulo, Deus proveu recursos financeiros para Paulo, Deus promoveu apoio espiritual com a vinda de Silas e Timóteo. Ele, acima de qualquer coisa, também encorajou e deu uma visão para ele. Então nós aprendemos que durante a missão de Paulo em Corinto, Deus estava ali, porque ele tinha um povo naquela cidade, e aquele povo seria salvo pela pregação do evangelho diante do apóstolo Paulo. Amém? Vamos lá.
a cidade de Corinto, uma das cidades mais importantes do Império Romano, era um centro do comércio cultural e também de corrupção moral. A cidade de Corinto, ela era famosa pela deusa Afrodite, a deusa da fertilidade. Centenas de prostitutas cultuais eram inseridas nesse templo. O nível de imoralidade da cidade era um nível absurdo. Paulo, ele sai de um ambiente extremamente idólatra, que era o ambiente de Atenas. Diz o texto que Paulo, ele ficou comovido com tanta idolatria que havia naquele lugar, e agora ele cai num ambiente promíscuo, num ambiente imoral, e ele tem o desafio de ganhar essas pessoas para Jesus. Veja, que Paulo, ele não escolhe o lugar para pregar, ele apenas vai onde Deus envia e prega o Evangelho. O Evangelho que é pregado no ambiente de idólatras, também é pregado no ambiente imoral. Não interessa as pessoas que ouvem, o que importa é que onde chega o Evangelho, há uma mudança radical. Essa cidade, ela foi alvoroçada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo chega em Corinto, uma cidade muito importante, prega o Evangelho ali. Só que a pregação de Paulo, ela passou por algumas etapas, alguns processos. Acompanhando a leitura do texto, no capítulo 18, quando Paulo chega em Corinto, ele encontra um casal, chamado Áquila e Priscila. O texto fala que Áquila e Priscila eram do mesmo ofício de Paulo, isto é, fabricantes de tendas. Eles eram especialistas em couro. Provavelmente eles devem ter algum comércio na cidade de Corinto. O texto fala que Priscila e Áquila não moravam lá em Corinto, eles moravam em Roma. Só que Cláudio, o imperador, quarto imperador de Roma, ele promoveu ou promulgou um decreto, e esse decreto, ele afastava os judeus cristãos de Roma, porque o cristianismo estava criando um grande alvoroço nas cidades, e os judeus que se convertiam ao cristianismo estavam promovendo a pregação do Evangelho, e os romanos entrando em conflito, e o Evangelho causando aquele alvoroço. E foi aí que Cláudio decretou que todos os judeus cristãos saíssem de Roma, sob pena de serem presos. Então Áquila e Priscila saíram de suas casas de Roma e foram para Corinto. O texto fala que eles foram forçados por esse decreto. E aqui eu gostaria de pontuar algo muito importante. Não foi vontade de Áquila e Priscila ir para Corinto, eles foram forçados. Só que Deus, que está no controle de todas as coisas, sabia que Priscila e Áquila seriam muito úteis lá na cidade de Corinto. Deus sabia que Paulo chegaria em Corinto, e certamente Deus usaria esse casal para ajudar Paulo. Então tem coisas que na nossa vida nós não recebemos porque queremos e nem fazemos porque queremos. Tem coisas na nossa vida que acontecem porque somos forçados a fazer, e porque somos forçados pelas circunstâncias que Deus promove. E eu não estou generalizando, estou dizendo naquilo que Deus promove, certamente aquilo resultará em bênção para o reino de Deus. Priscila e Áquila foram forçados a sair de Roma e foram morar em Corinto. Chegando em Corinto, eles conhecem Paulo, ou Paulo conhecem eles. Se é que eles tinham alguma loja, Paulo viu a loja, se identificou. O texto fala que Paulo se aproximou deles. Aproximação por identificação. Mesmo ofício, mesma profissão. Sim, Paulo era um missionário que tinha uma profissão. Áquila e Priscila eram judeus cristãos empresários. Veja que Deus, ele pode usar
todas as coisas para o bem do seu reino. Deus pode levantar empresários para abrigar missionários. Deus pode levantar empresários para financiar o reino dele na terra. Nem todo mundo é empresário e nem todo mundo é missionário. Os empresários Deus precisa para abençoar os missionários. Eu não sei se você é missionário, eu não sei se você será um empresário, mas de qualquer forma, Deus vai usar a sua vida para abençoar o reino de Deus. Então Priscila e Áquila eram microempresários que estavam ali a serviço de Cristo. E quando o missionário Paulo chegou naquele lugar, diz o texto que eles abrigaram Paulo. Conversa vai, conversa vem. Eles perceberam que Paulo também tinha uma profissão, sim, uma profissão, porque é muito comum uma criança judia já nascer, crescer, serem discipuladas e ensinadas a terem uma profissão. As crianças precisam desde cedo aprender o valor do trabalho, do serviço e do ganha-pão. Independente se será um dia um missionário, ele precisa sim de uma profissão. Nós não podemos abrir mão de um ofício, de uma tarefa, de uma profissão. Até porque foi por meio do ofício que Paulo sabia que ele conseguia ganhar o seu dinheiro para financiar a própria obra que ele pregava. Até porque Paulo não vivia de vento, porque tem uns crentes que acham que vive de vento, né? Eu vou viver pela fé. E o que é viver pela fé? Viver de vento? Viver pela fé é trabalhar crendo que Deus pode fazer mais do que você pede e pensa. Tem gente que com preguiça usa o termo, vou viver pela fé. Eu conheço não é um e não é dois, que abandonou família, que abandonou trabalho, sem chamada, sem visão, sem direção, se lançou aí pregando para tudo quanto que é lado, colocou uma carteirinha de itinerante, pregador, conferencista nacional, mundial, apóstolo, bispo, arquebispo, do anjo, do arcanjo, e sai por aí falando de Jesus, e abandonando família, abandonando todo mundo, deixando as crianças passar fome em nome da fé. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Deus não chamou vagabundo para a obra de Deus. Deus chamou pessoas capazes, que trabalham, que arregaçam as mangas e que fazem o serviço do reino do Senhor. Paulo diz o texto, e você pode acompanhar na sua Bíblia, para você entender o que eu estou falando no versículo 3. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava. Paulo trabalhava, para quê? Para se sustentar, meu irmão. Ele não vivia só da fé, ele não vivia só de pregação, ele vivia do sustento, e o sustento de Paulo vinha do seu trabalho. Ele tinha dignidade no seu trabalho. Pastor, Paulo não era sustentado pela igreja? Sim, Paulo era. E por que ele estava trabalhando? Ele mesmo vai explicar isso aí. Vamos à explicação de Paulo. Avança, por favor, filho. 2 Coríntios 11. Abre aí, 2 Coríntios 11. Por que Paulo teve que trabalhar? Segundo Coríntios 11, 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário. Então vamos lá. Porque às vezes a gente pode interpretar a Bíblia de forma equivocada. Falar que pastor não pode receber salário de igreja, porque pastor tem que viver da profissão dele. Há controvérsias, porque o próprio Paulo fala que digno é o obreiro do seu salário. E o presbítero que trabalha na obra é digno de duplicada honra. E duplicada honra aqui são honorários, salários.
Então nós temos que pontuar. Eu disse que é errado alguém abrir mão da família sem um direcionamento, sem uma visão de Deus, sem uma chamada pastoral, em nome de uma fé que só ele acredita, mas ninguém. Isso é errado, ele precisa trabalhar. Agora Deus, ele levanta pessoas específicas para obras específicas que requer uma dedicação tamanha para a obra dele. Aí, esse pode receber o salário, deve receber o salário. É o que ele está dizendo. Eu despojei outras igrejas, isto é, eu recebi salário de outras igrejas para vos servir. Paulo não cobrou nada dos irmãos de Corinto, porém ele estava sendo financiado por outras igrejas. Você consegue entender isso? Ele trabalhava como artesão para aumentar a renda para ele divulgar e anunciar o evangelho. Só que outras igrejas o proveu de salário. Quer mais? No versículo 9: e estando entre vós, ao passar privações, isso significa que aquilo que ele recebia não era suficiente. Ele recebia, mas não era suficiente. Não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, quem veio da Macedônia? Silas e Timóteo, que nós vamos ler agora, supriram o que me faltava em tudo, e me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Então quem veio da Macedônia? Foi Silas e Timóteo, que foi o texto de Atos 18 que nós lemos. Veja, vamos voltar para Atos 18, versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Isso aqui é muito profundo, gente. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, que Macedônia é essa? Filipos, a igreja de Filipos. Se a gente ler Filipenses 4,15, vai para um canto, vai para o outro. É assim que lê Bíblia, gente. Você vai para um canto e vai para o outro. Ó, Filipenses capítulo 4, versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. A igreja de Filipos era uma igreja que investia no ministério de Paulo. A igreja de Filipos financiava as viagens missionárias de Paulo. A igreja de Filipos, ele fazia coletas, ofertas, para mandar para o apóstolo Paulo onde ele estava. Paulo estava em Corinto. Silas e Timóteo, discípulos de Paulo, vieram de Filipos com uma ajuda financeira, e provavelmente essa ajuda financeira foi uma ajuda bem considerável. Aí eles trouxeram para Paulo, aí o texto fala, e Paulo se entregou totalmente à palavra. Então vamos entender isso aqui? Presta atenção, Paulo estava fabricando tenda, e enquanto está fabricando tenda, ele não consegue estar preparando estudo. Ele está fabricando tenda, enquanto está fabricando tenda, ele não consegue dar aconselhamento. Só se ele conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Ele está fabricando tenda, mas enquanto ele está fabricando tenda, ele não consegue atender os necessitados. Ele está fabricando tenda, e enquanto está fazendo, ele não consegue pregar o evangelho. Estou certo ou estou errado? Estou errado, né? Ninguém fala nada? Está certo ou estou errado? Ah, obrigado pelo... Vocês acordaram? Então estou certo, graças a Deus que eu estou certo. Então Paulo está fazendo alguma coisa para o reino, e ao mesmo tempo, não, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então ele está trabalhando, fazendo tenda, e enquanto que o evangelho não está sendo pregado. Aí no tempo que ele tinha de sobra, depois que ele fazia os afazeres, ele ia para a sinagoga, diz o texto que sempre no sábado. Então o que me leva a crer que durante a semana ele estava trabalhando.
E sábado ele estava na sinagoga pregando. Durante a semana ele estava trabalhando. E sábado ele estava durante a sinagoga pregando. Ao nosso ver, isso parece muito bom e está certo. Mas ao olhar de Deus, não está. Não está por quê? Porque Deus não chamou Paulo só para pregar no sábado. Deus chamou Paulo para pregar de segunda a segunda ali. Mas eu tenho que trabalhar para sustentar, e Deus entende que você precisa do dinheiro para se sustentar, e Deus entende tanto que nós precisamos do dinheiro para sustentar, que Deus envia recursos. Quando Silas e Timóteo chegaram com uma provisão de Filipos, e Paulo recebeu das mãos dos dois, com certeza uma oferta bem generosa, o que Paulo pensou? Agora eu esqueço esse negócio de tenda. Agora fica vocês trabalhando, porque eu vou me dedicar à palavra. Agora eu não vou ficar de segunda a sexta trabalhando com couro. Agora de segunda a sexta eu vou me debruçar nas escrituras, eu vou pregar o evangelho, eu vou avançar o reino de Deus, porque enquanto o meu tempo estava dedicado ao trabalho, eu não conseguia ofertar ao Senhor, mas agora eu vou me entregar de corpo, alma e espírito ao nome de Jesus. Então Deus ele precisa de pessoas dedicadas totalmente à palavra. De novo, Deus precisa de pessoas totalmente dedicadas à pregação da sua palavra. Mas Áquila e Priscila continuaram trabalhando, porque Deus não chama todos, chama alguns. Não chama todos, chama alguns. Alguns ele separa para viver totalmente da palavra. Outros continuam trabalhando e servindo o reino de Deus da sua forma. Consegue entender isso? Então, se Deus não te chamou para viver totalmente a pregação do evangelho, então se esforce e trabalha para investir no reino, para levar estes mais longe. Um vai ajudando o outro, e o evangelho vai crescendo e avançando, e o reino de Deus vai sendo glorificado. Paulo foi abençoado com a oferta de Silas e Timóteo trazidas de Filipos. A oferta de Silas e Timóteo foi uma oferta generosa que abençoou Paulo, e ele conseguiu se dedicar totalmente à palavra de Deus. Silas e Timóteo não trouxe apenas apoio financeiro, Silas e Timóteo também trouxe apoio espiritual. Porque afinal de contas, Silas e Timóteo eram discípulos do Senhor e muito úteis no evangelho. Então, com certeza, Paulo se sentiu apoiado por Silas e Timóteo. E como nós pastores precisamos do Silas, como nós pastores precisamos dos Timóteos, que nos apoiam espiritualmente, que nos dão força para seguir, porque às vezes, irmãos, o braço cansa. E aí a gente precisa de alguém segurar aqui e alguém segurar aqui, para a guerra não parar, para a batalha não parar. Seja você um Silas, seja você um Timóteo. Se você não é Priscila e Áquila, que abre a porta da tua casa para receber alguém, então seja um Silas e um Timóteo para apoiar aqueles que pregam o evangelho de Cristo. Seja você um abençoador do reino, alguém que está do lado para contribuir e abençoar, porque talvez a voz que aparece não é a tua, mas as mãos é a tua. Talvez você não sabe pregar, mas você sabe apoiar. Talvez você não sabe cantar, mas você sabe apoiar quem canta, porque todos têm o seu devido valor na casa do Senhor. Todos têm o seu devido valor. Silas e Timóteo chegam, serve de apoio financeiro e espiritual para Paulo continuar pregando o evangelho. E ele se dedica exaustivamente a pregar a palavra do Senhor. Seu testemunho era o testemunho que Jesus era o Cristo. Ele pregava aos judeus todos os sábados na sinagoga, agora praticamente de segunda a segunda. No versículo 6 entra a oposição dos judeus. Acompanhem comigo no verso 6. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes.
e disse-lhes: sobre a vossa cabeça seja o vosso sangue, eu dele limpo estou, e desde agora eu vou para os gentios. Então Paulo, ele dedicou-se à pregação do evangelho, porém os judeus se opuseram a Paulo. Os judeus que se oporam a Paulo, eles são conhecidos nas escrituras com algumas características. Veja, nós podemos encontrar no próprio capítulo 13 de Atos, no versículo 45, a Bíblia chama eles de desobedientes e invejosos. Veja, capítulo 13, versículo 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Invejosos, desobedientes. Capítulo 17, versículo 5, veja como a Bíblia chama eles. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntou a turba, alvoroçou a cidade e assaltou a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Veja, movidos de inveja, eles instigavam pessoas para transtornar o caminho de Cristo. Os judeus também são chamados no capítulo 14 e no versículo 2 de incrédulos. Veja, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Esse é o perfil dos judeus que não se convertiam ao evangelho. Os judeus são aqueles que guardavam a lei de Moisés. E quando Paulo apresentava Cristo, eles, movidos de inveja pelo alcance de Paulo e a forma como o evangelho era aceito, eles, movidos de inveja, desobedeciam e também irritavam as pessoas, para que as pessoas fizessem alvoroço contra o apóstolo Paulo. Então Paulo, ele estava acostumado a lidar com esse tipo de gente. E eu abro um parênteses para te dizer aqui, nem sempre o público vai bater palma. Nem sempre a pessoa que você vai pregar o evangelho vai ficar ouvindo e dizendo: ah, legal. Não. Vocês podem encontrar gente desobediente. Você pode encontrar gente invejosa, gente incrédula, gente que instiga a maldade. Só que você precisa pregar para essas pessoas. E essas pessoas podem virar contra você, falar mal de você, e você querendo o bem dela, pregando para ela, querendo que ela se salve, e ela falando mal de você, instigando contra você. Esse perfil de pessoas, Paulo, ele estava acostumado a lidar durante todo o seu trajeto. No trajeto missionário, nem sempre todos serão bonzinhos, nem sempre todos vão ouvir de bom grado o que você prega. Eles vão balançar a cabeça, eles vão falar mal, eles não vão concordar, porque o coração é réprobo, o coração é enganoso, a mente é obscurecida pelo pecado. Então o que Paulo fez? Não brigou. Paulo sacudiu as vestes, ele fez o que Jesus mandou, lá em Mateus capítulo 10, versículo 14, quando você chegar numa cidade e pregar o evangelho, e eles não receberem vocês, saia da cidade, sacode o pó dos pés, porque o sangue será sobre a cabeça deles, e haverá muito mais rigor no julgamento final para estes, do que para Sodoma e Gomorra. Então não fiquem tristes porque as pessoas balançaram a cabeça e disseram não para você. Não fique triste porque as pessoas não quiseram aceitar a Cristo através da sua vida, porque estas pessoas serão julgadas rigorosamente no juízo final. E eu não falo isso com alegria, falo com muita tristeza, mas nós não somos o Espírito Santo para convencer ninguém. Nossa tarefa é pregar, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Se ouvirem, serão salvos, mas se não ouvirem, já estão condenados. A
papel da igreja é pregar. O papel da igreja é ensinar. O papel da igreja é falar. O seu papel é pregar. O seu papel é ensinar. Se vão ouvir ou não, aí o problema é deles. Paulo sacudiu as vestes. E ele disse: eu vou para os gentios, porque foi para isso que Deus me chamou. Versículo 7. Saindo dali, ele entrou na casa de um homem chamado Tício, justo. Esse homem era temente a Deus. A casa era próxima da sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Glória a Deus. Aqui começou a acontecer as primeiras conversões. Paulo, quando chega em Corinto, ele começa a trabalhar e pregar na sinagoga. Ninguém se convertia. Ele ensinando, pregando, dissuadindo as pessoas a crer no Evangelho, e aparentemente as pessoas se opondo. Ele pregava e cada vez mais oposição. Agora ele recebe ajuda financeira e agora ele pensa: eu vou me dedicar mais. E se eu me dedicar mais, vai ter mais resultado. Não, tinha mais oposição. Quanto mais dedicação, mais oposição. Glória a Deus. Quanto mais dedicação, mais oposição. E a gente espera o quê? Quanto mais dedicação, mais fácil as coisas vão ficando, né? Não, mais difícil elas vão ficando. Quanto mais você se levantar para Deus, mais o inferno vai se levantar contra você. Quanto mais você se dispor a fazer, mais os problemas vão se levantar contra você. Mas não se esqueça, não temas, não te cales, porque eu sou contigo. Aleluia. Essa é a palavra que Deus falou para Paulo. Não precisa ter medo não, pode continuar. E Paulo dedicado e a oposição se levantando. Paulo dedicado e a oposição se levantando. Então ele falou assim: você quer saber de uma coisa? Para mim chega, eu vou tomar outro rumo. Porque tem coisa, irmão, que a gente vai batendo, e a gente percebe que aquilo ali não tem jeito mais não. Então sabe de uma coisa? Sacode o pó. É você e Deus agora. Eu vou levar as pérolas para quem quer. Se o porco não quer, então eu vou levar para quem quer. Se os judeus não querem, então eu vou pregar para quem realmente quer. E tem muito povo nessa cidade, diz o Senhor. Tem muita gente nessa cidade. Só que naquele momento Paulo não estava vendo isso. A única coisa que Paulo via diante de seus olhos era a oposição dos judeus. E isso começou a desanimar. Quem não desanimaria? Ser dedicado, ensinando e pregando sem resultado. E dedicado, ensinando sem nada acontecer. Só oposição, só levante, só gente incrédula, mal criada, desobediente. Aí ele sai. Quando ele sai, ele encontra um homem chamado Tício. Esse Tício na Bíblia, os estudiosos apontam para outro nome, o nome de Gaio. Romanos capítulo 16, versículo 23. Romanos 16, 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Veja, Gaio é chamado por Paulo de meu hospedeiro, alguém que o hospedou. E em que momento Paulo foi hospedado por Gaio? Em 1 Coríntios 1,14, ele vai citar de novo. 1 Coríntios 1,14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. Ele está falando para a igreja de Corinto. Exceto Crispo e Gaio. É muito provável que esse Gaio seja esse Tício aqui. Tício, ele é conhecido como o justo, porque ele temia a Deus, e ele abrigou Paulo em sua casa. Então ele sai da casa de Priscila e Áquila, agora ele vai para a casa de Tício, e uma coisa muito interessante acontece aqui.
A casa de Tício era fronteira, do lado de uma sinagoga. Paulo, eu fico olhando essas coisas, ô Jesus. Paulo, ele não queria mais pregar em sinagoga. Se você está acompanhando o raciocínio, depois que os judeus se opuseram contra ele, o que ele fez? Sacudiu as vestes. O sacudir vestes no coração de Paulo, o que ele está dizendo? Nunca mais eu quero saber desse negócio de judeu. Não quero mais entrar em sinagoga nenhuma, porque quem frequentava a sinagoga era judeu. Então ele estava dizendo o seguinte: eu não quero mais saber de judeu. Não é tanto que ele mesmo fala, eu vou para os gentios. Então ele está dizendo o seguinte: eu não entro mais em sinagoga, agora eu vou para os gentios. Aí Deus leva ele para a casa de Tício, do lado da sinagoga. Quem está pegando? Quantos de vocês já disseram, eu não faço mais, eu não vou mais, eu não quero mais? Daqui a pouco, ó Deus te levando. Aleluia. Ó Deus falando, ó Deus movendo, ó Deus te trazendo. É Deus quem manda, não é você. É Deus o Senhor e soberano, não é você. Quantas vezes você já sacudiu a roupa, já sacudiu o coração e disse, lavo minhas mãos, não quero mais saber. Aí Deus fala, quem mandou lavar? Quem mandou? Porque o seu tempo na cidade não acabou ainda. Oh glória! Oh glória! Quando Paulo sacudiu a roupa, irmão, você sabe o que ele estava pensando de verdade? Eu vou sair dessa cidade, não aguento mais. Eu estou pregando, me dedicando aqui, falando do evangelho para esse povo, e esse povo só com oposição, só com oposição. Aí ele sacudiu, lembra das palavras de Jesus, quando você entrar na cidade, você sai dela. Lembra das palavras de Jesus? Você sai dela e sacode o pó. Então o que Paulo estava pensando? Eu vou para os gentios, isto é, eu vou sair dessa cidade e vou para outro lugar. E quando ele pensou que estava saindo da cidade, Deus levou ele para a casa de Tício. E do lado da casa de Tício tinha uma sinagoga. Paulo não quis entrar na sinagoga, mas Deus forçou ele a entrar. E quando ele entrou na sinagoga, o principal da sinagoga aceitou Jesus. Isso é para dar glória de Deus de pé. Meu irmão, ele já estava decidido a ir embora, ele já estava decidido a abrir mão de Corinto, mas Deus estava dizendo, Paulo, a obra nem começou ainda, deixa eu recapitular as palavras de Jesus que apareceu numa visão, eu tenho muita gente nessa cidade, não temas, continua falando, não se cale Paulo, eu não te trouxe para Corinto para você sacudir pó, eu não te trouxe para Corinto para você ir embora, eu te trouxe aqui para salvar esse povo, porque eu é que controlo todas as coisas. Não é o que você quer, é o que Deus quer, não é o que você pensa, é o que Deus já planejou, estava nos planos de Deus, irmãos, mas Paulo não estava entendendo. E quantos de nós não entendemos as coisas? Quantos de nós a gente já não lavou mão? Quantos de nós já não, eu desisto? Quantos de nós já não falo mais nada? Quantos de nós já, eu entrego? Mas aí vai Deus e coloca a sinagoga do lado da gente. Você não vai entrar? Vou não. Vai sim. Tu vai. Paulo entrou, pregou. E não foram os judeus da sinagoga que reconheceu Jesus, foi o principal, foi o líder máximo da sinagoga. Todo o tempo que ele investiu, ninguém aceitava. Agora, como Deus conduziu, o líder aceitou. Tudo é no tempo dele, gente. Tem coisas que no seu tempo você vai fazer e não vai acontecer nada, mas quando a gente chegar no tempo de Deus, você vai fazer pouco e Deus vai fazer muito por você. Parece que tem fase na nossa vida da oposição, sabe? Que a gente faz, que dedica, que vai, e parece que não acontece nada, mas faz parte do processo. Diga, faz parte do processo.
porque se tudo desse muito certo, a gente ficaria mal acostumado. Então as coisas difíceis existem para nos forjar e nos mostrar que o caminho está certo e Ele está no controle de tudo. Paulo entrou, pregou, Crispo, o principal, aceitou, e não foi só ele não, o texto é muito claro, toda a sua casa, a família de Crispo aceitou Jesus, oh glória a Deus. Paulo batizou ele, Paulo batizou Gaio, que foi o seu hospedeiro, e pelo relato dele em 1 Coríntios 1,14, ele afirma, eu não batizei ninguém, senão a Crispo e a Gaio. Então se ele não batizou ninguém, é porque ele tinha pessoas do lado dele capacitadas para batizar. Não quer dizer que as pessoas não foram batizadas, porque o texto é muito claro. Se você está lendo aí comigo, Atos 18, versículo 8, Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, muitos ou poucos? Muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então vamos lá, muitos coríntios foram batizados. Se Paulo não batizou eles, quem batizou então? Silas batizou, Timóteo batizou, Gaio batizou, Crispo, já era, aceitou Jesus, foi discipulado, já estava batizando gente. Porque Paulo, ele estava ali para ganhar alma, e os outros estavam ali para batizar. Tem gente que Deus chama só para ganhar, e tem gente que Deus chama só para cuidar. Cada um no seu chamado, cada um na sua vocação. Tem gente que tem o dom de ganhar, agora pega ele e põe ele de pastor para você ver. Não dura um mês, ele vai pedir para sair, porque Deus não chamou ele para pastorear, Deus chamou ele para ser pregador, Deus chamou ele para ganhar almas, Deus chamou ele para ser um evangelista. Pega o pastor e manda para as cadeias, não vai irmão. Pega o pastor e manda evangelizar aí na rua, não vai, não é o dom dele é cuidar de gente, é pastorear, é aconselhar. Então não exija do teu pastor aquilo que ele não foi chamado para fazer. Aí tem uns crentes sem noção, que acham que o pastor ele tem que fazer de tudo. Pastor não tem que fazer de tudo, o pastor tem que fazer só o que Deus mandou ele fazer. Quem tem que fazer de tudo é a igreja. Aí o que eu não faço, tu faz. Onde eu não vou, tu vai. O que eu não consigo, tu consegue. Por isso Deus levantou um corpo com vários membros, e a cabeça é Cristo, e tudo isso é uma perfeição plena. Pastor não precisa fazer tudo, gente. Pastor tem que fazer o que ele foi chamado para fazer. Ensinar, discipular, aconselhar, visitar, isso é coisa de pastor. E onde é que estão os Gaios? Onde é que estão os Timóteos? Onde é que estão os Silas? Onde é que estão os Crispos? A igreja precisa desses homens para ganhar alma, falar de Jesus, discipular, batizar. A igreja precisa de todos, de dois. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala, a igreja precisa de você. A igreja precisa de você. Glória a Deus. Ei, não se esconda, glória, não se omita, faz igual Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque juntos somos mais fortes. Glória a Deus, juntos somos mais fortes. Eles creram no Senhor, se batizaram, e agora vem a visão de Deus. Qual foi a visão de Deus? Primeiro, não temas, a realidade de Paulo. Segundo, fale e não te cales, o propósito de Paulo. Terceiro, eu estou contigo, a garantia de Paulo. E quarto, eu tenho muito povo, o resultado que Paulo teria. Por que está difícil? Porque Deus está vendo o resultado. Você vê a dificuldade, Deus vê o resultado.
Você vê o problema, Deus vai ver a solução. Você está preocupado porque ninguém consegue, ninguém vai, ninguém salva, ninguém crê, mas Jesus está dizendo, eu tenho muita gente, para você é quase ninguém, para Deus é muito. Ele já está vendo todo mundo salvo, ele já vendo todo mundo evangelizado, ele já está vendo todo mundo batizado, ele já está chamando o povo de povo, meu povo. Mas eles aceitaram Jesus? Ainda não, mas já era dele, porque Deus ele vê na frente. Tem coisa que você não vê agora, mas ele já está dizendo, é meu. Oh glória, oh glória a Deus. Tem coisa que você não está enxergando agora, mas Deus já está falando, é meu. Já estou vendo, eu ando de lá para cá, para te anunciar o que vai acontecer lá. É meu povo, pode pregar, Paulo. Não fica calado não, não se omita não, não fica em silêncio não. Eu te chamei para essa cidade, você vai pregar nessa cidade. Não precisa ter medo de opositores, não precisa ter medo de cara feia, não precisa ter medo de judeu. Pode pregar, pode falar, porque eu estou contigo. Oh, glória a Deus. Meu irmão, não há nada melhor do que saber que Jesus está conosco. É a nossa garantia. Você sabe o que nos garante que vai dar certo? Saber que Ele está conosco. O que nos garante a certeza que o negócio vai funcionar é saber que Jesus está conosco. Se Jesus estiver contigo, meu irmão, ainda que não haja resultados aqui e agora, mas haverá resultados logo logo, porque a presença dEle garante todas as coisas. Vamos lá. Por que nós não precisamos ter medo? Primeiro, não podemos ter medo porque Deus ele já proveu as moradias. Ele proveu a moradia de Áquila e Priscila e proveu a moradia de Tício ou Gaio. Segundo, por que nós não precisamos ter medo? Porque Deus ele já proveu os recursos. Ele mandou Silas, ele mandou Timóteo com providências de Filipenses lá da Macedônia. Terceiro, por que não precisamos ter medo? Porque Deus já preparou os corações. Quais corações? De toda a casa de Crispo, creu no Senhor. O povo daquela cidade creria no Senhor. Enquanto você prega, Deus prepara os corações para ouvirem o Evangelho. Tem gente que vai se opor, mas tem gente que vai aceitar. Portanto, pregue para todos, porque Deus tem levantado um povo que ouvirá o Evangelho de Cristo. Quarto lugar, porque nós não devemos ter medo, porque Deus sabe o resultado lá na frente, é Deus quem sabe. Se Ele conhece todas as coisas, Ele consegue dizer, não tenha medo, porque eu estou contigo. E eu finalizo na dedicação de Paulo. Por que Paulo se dedicou? Olha o texto, versículo 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Talvez com 2, 3 meses, enfrentando oposição, Paulo sacudiu o pó e pensou em sair de Corinto. Mas ele ficou lá 1 ano e meio, ensinando e dedicando e pregando o Evangelho de Cristo. Tem coisas que você acha que vai ser só 1 mês, você fica 1 ano, você fica 2, ou você fica mais, porque não é o que você projeta, é o que Deus já projetou. E deixa eu destacar algo aqui. Por que 1 ano e 6 meses é importante? Porque tempo é importante. Tempo é fundamental para qualquer obra de sucesso. Tempo é fundamental para qualquer igreja se estabelecer. Não se estabelece igreja sem tempo. Não se estabelece igreja sem tempo. Corinto virou uma igreja. Vocês lembram? 1 Coríntios, 2 Coríntios. Porque virou uma igreja. E como é que virou a igreja? Porque Paulo dedicou tempo para ela. Se Paulo tivesse sacudido as vestes e ido embora, Corinto não seria igreja.
Por isso que Deus falou, fica, porque eu tenho muita gente aqui, e eu vou estabelecer uma igreja aqui. Glória a Deus. Eu vou estabelecer uma igreja aqui. Por isso, o tempo é fundamental. E Paulo experimentou isso em muitos lugares. Ele começou o seu ministério oficialmente nos gentios, no capítulo 11 de Atos, no versículo 26. Ele estava em Tarso, Barnabé foi buscá-lo, trouxe para Antioquia, e em Antioquia ele ficou 1 ano ensinando as pessoas. Qual foi o resultado? Aquele povo foi chamado de cristão pela primeira vez. O que é cristão? Parecido com Cristo. O discipulado de Paulo de 1 ano fez aquele povo se parecer com Jesus, porque tempo é importante. Nós temos outra referência no capítulo 20 de Atos, no versículo 31. Olha só o que está escrito, Atos 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de ensinar com lágrimas a cada um. 3 anos ensinando com lágrimas. Por que lágrimas? Porque requer dedicação. O ensino requer dedicação. Então, 3 anos Paulo ficou ali ensinando a igreja de Éfeso. Olha só outra referência, Atos 28, versículo 30. Inclusive os 2 últimos versículos de Atos. Como é que termina o livro de Atos? Olha só como termina o livro de Atos. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugou, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda ousadia, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo? 2 anos, pregando e ensinando. Ele alugou uma casa e recebia as pessoas na casa dele. Detalhe, ele estava na condição de prisioneiro, só que o imperador deu liberdade para ele. Então ele era uma espécie de prisão domiciliar com algumas regalias. Então Paulo, ele recebia pessoas de tudo quanto que é lugar, e tudo quanto que é jeito, ia na casa dele, e a casa que ele alugou foi para esse fim, unicamente ensinar a palavra de Deus. 2 anos ensinando. Então ele ensinou com 1 ano, ele ensinou com 2 anos, ele ensinou com 3 anos. Sempre é importante você lembrar, tempo é fundamental para crescer. Ninguém cresce se não passar pelo discipulado do tempo. Não queira acelerar as coisas. Porque às vezes a gente quer acelerar o negócio, fazer acontecer rápido. Não se esqueça, tempo é fundamental para todas as coisas, ok? Conclusão: Deus nos fortalece com irmãos fiéis. Haja vista Áquila e Priscila, Timóteo e Silas. Não pare por causa de oposição. Porque quando as perseguições e oposições se levantam, é porque Deus está forjando você. Não se cale, pois a missão é sustentada pela presença de Jesus. É essa presença que nos garante, irmãos. É essa presença que nos fortalece nos dias difíceis. É essa presença que nos auxilia enquanto a gente está com medo. Paulo estava com medo, mas Deus falou com ele. Se você tem uma visão de Deus, fica com essa visão. Não deixa o medo tomar conta do seu coração. Se agarre na visão que Deus te deu. Se agarre no chamado que Deus lhe fez. E continua. Não te cales, mas continue pregando o Evangelho. Amado Deus e Pai, Sua palavra foi ensinada, e nós temos a convicção que o ensino é fundamental para desenvolver em nós o caráter de Cristo, para nos tornar pessoas maduras na fé, fazer a gente crescer, fazer a gente avançar.
Eu sei que durante a nossa caminhada muitas oposições se levantam, muitas dificuldades se levantam. Já deu vontade de sacudir o pó, já deu vontade de virar as costas e sair andando, já deu vontade de desistir de tudo, Senhor, mas a Tua voz fala conosco. O Senhor vem com visões, o Senhor vem com a palavra, e a palavra é: não temas, a palavra é: não te cales. Às vezes os problemas querem nos calar, às vezes os problemas querem sufocar o que Deus nos confiou, mas a palavra é essa: não te cales. Ninguém pode silenciar você, porque eu estou contigo. O Senhor